Você entrou nesse relacionamento pensando que seria amada do jeito que você merece. Mas hoje você se sente invisível, sem elogios, sem carinho e não se sente mais amada. E o pior é que você se sente desvalorizada e começa a duvidar do seu real valor. A verdade é que tem relações que não te agridem, não te batem, nem de forma verbal, nem de forma física, mas que você se sente completamente agredida. Hoje, mulher, eu vou abrir os seus olhos, porque se você não sair disso, você vai passar o resto da sua vida pedindo e até implorando migalhas, achando que isso é amor. E hoje a gente vai ver realmente o que você precisa e deve fazer. Eu sou a Cris Guimarães, arquiteta da autoestima. Eu ajudo você, mulher, a ter autoestima alta, mais amor próprio e bem-estar. Vamos juntas? Por que você se sente cada vez menor ao lado de quem, na verdade, deveria te fazer crescer? Eu sei que você entrou nesse relacionamento com aquela força total. Dar amor, dar carinho, crescer juntos. Mas, na verdade, com o tempo, você foi vendo que tudo isso foi se apagando. Você se cala para evitar brigas, esconde sua opinião para não desagradar o outro, evita se arrumar para não ser criticada. Ao invés, mulher, de, na verdade, você estar florescendo com esse relacionamento, a cada dia que passa, você está murchando. Uma mulher onde ela, sempre muito vaidosa, alegre, ao se arrumar nesse relacionamento, ela começou a ouvir: você vai sair com essa roupa? Você tá ridícula com essa maquiagem. Você está exagerada demais. Você fala alto demais. Ela passou a se esconder e deixar de fazer as coisas que ela gostava. Cortou amizades, mudou seu estilo de roupa e, consequentemente, deixou de ser ela mesma. Esse tipo de relação só destrói a identidade da mulher. Você pode começar a se ver com os olhos, com a ótica de quem está te criticando. E aí acredita que precisa se corrigir para ser amada pelo outro. Você vai se encolhendo, se silenciando para viver a versão que o outro quer e não a sua. E isso só vai cada vez mais te colocando para baixo e você vai se apagando. Mulher, você precisa valorizar a si mesma. Enxergar que essa relação, ela não está agregando na sua vida, que ela não está fazendo você crescer, que está fazendo você evoluir, fazer você melhorar, não está multiplicando. Consegue perceber isso? Essa relação que você vive não está te valorizando. Relações saudáveis são completamente o oposto. Te impulsionam, alimentam essa sua força, te apoiam e não te diminuem jamais. Você não nasceu para caber nos limites de outra pessoa. Você nasceu para expandir. Se você precisa implorar amor, eu quero te dizer que isso não é amor. Você sente que você sempre tem que pedir carinho, amor, um beijo, um abraço, sair para algum lugar ou ficar em casa e fazer alguma coisa juntas ou juntos. E aí você sempre repete. Ele nunca pergunta como foi o meu dia, não percebe quando você está mal, não tem percepção nenhuma. Às vezes nem percebe quando você muda alguma coisa, às vezes cortou o cabelo, emagreceu, tá com a roupa diferente, algo assim, nesse sentido, essa pessoa nunca percebe. Só te procura quando quer alguma coisa do interesse dele. Você sente que você está
mendigando o básico. A atenção que você merece ter, carinho, valorização. Pois é, vamos mudar isso. E às vezes, os homens, eles têm essa negligência, eles não têm essa empatia. Às vezes, eles realmente não estão mais interessados. Estão focados neles mesmos, estão com um outro foco e não querem viver esse relacionamento, talvez. Talvez não seja a prioridade para ele. Então, a gente precisa realmente ter comunicação constante com a pessoa com quem a gente está se relacionando, seja não só no relacionamento amoroso, mas também com familiar, no trabalho, ou seja, a base da comunicação é, de fato, algo que a gente precisa fazer todos os dias para ter relacionamentos saudáveis. E aí, talvez você pense assim, meu Deus, será que eu tô ficando louca? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô exagerando? Será que... O que é que... Meu Deus, aonde eu estou errando? Você pensa assim? E esse autoquestionamento todos os dias só faz corroer a sua autoestima. O amor certo, ele não faz nenhuma menção a você duvidar do seu valor. Pare de achar que o problema é você. Você está tentando achar profundidade em quem é raso. Eu quero dizer uma coisa bem importante a você agora. Você não está pedindo nada demais. Você está querendo ser amada da forma que você realmente merece. Anote isso e nunca mais esqueça. Quando foi que você começou a achar normal ser ignorada? No começo, talvez você sentisse aquela agonia, aquela tristeza, aquela até dor por ele ignorar as suas mensagens ou às vezes demorar muito em responder você, podendo responder, e hoje em dia isso se tornou algo comum. Você se acostumou a não ser ouvida, a não ser tocada, a ser colocada em segundo plano, ou até a última opção. Vou dar um exemplo real aqui. Um casal e um homem, quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é ficar no celular. Não dar atenção à esposa, não dar atenção ao filho, vive como se fosse num mundo à parte. Eles passam dias sem conversar de verdade, sem aquela conversa presente. E isso cria uma bola de neve de problemas. É como se você falasse com a pessoa, mas a sensação é que você está falando com a parede. Você pede para poder sair, para fazer alguma coisa, comer algo diferente, dar um passeio, ir à praia, ir numa praça, né? Mas a pessoa sempre quer se isolar, sempre diz, não, tô cansado. Ah, não, no outro final de semana, sabe? Sempre arranjando uma desculpa. E o pior, mulher, é que você, para não desagradar, você diz sim. Deixa de fazer o que você gostaria de fazer. E você vai se acostumando com a situação. E agora eu vou te falar uma coisa que talvez doa, mas é um doer com amor, tá? Porque eu quero que você acorde para a sua vida. A sua vida está passando e você precisa se valorizar mais do que valorizar o outro. Essa normalização do desprezo que você está passando te destrói. E aí você acaba e pensa que a única coisa que você precisa é isso mesmo. Que as coisas são assim. Quando você conversa com amigas, vê mais ou menos que também estão passando pela mesma situação. E aí você pensa, é normal, tá se tornando o novo normal. E aí você aceita migalhas, merecendo um banquete bem farto. Desacostume-se com a falta. Reaprenda a se tratar como prioridade a ser
ouvida. O primeiro passo é entender que isso que você chama de relacionamento, na verdade, é um abandono emocional. Se você precisa fingir para alguém que está tudo bem, isso não é relacionamento e só você pode mudar essa situação, porque você está perdendo de si mesma. E entenda, mulher, eu sei que às vezes a verdade dói, mas a minha intenção aqui é ajudar você, porque eu já passei por essa situação na minha vida e eu gostaria muito de que você não continue passando ou não passe por isso. A realidade é que muitas mulheres estão passando neste momento por essa situação, mas têm o medo de recomeçar a vida, têm o medo de às vezes ficar sozinha, têm o medo do que vai escutar de pessoas. Ah, você ainda não tem ninguém. Ah, você aquilo outro. Epa, ninguém te deve nada e nem você deve nada a ninguém. A vida é sua. E você precisa entender que você não deve satisfação a ninguém, tá? A vida nasceu para você e para mim, para ser vivida da melhor forma, de uma forma leve. Agora você precisa, assim, tomar esses passos, porque afinal de contas a vida é sua e só você pode mudar qualquer situação. Lembre-se, o outro não muda. O outro só muda se realmente quiser. Se o outro não quiser, ele vai continuar nessa situação. E aí eu pergunto a você, até quando você vai suportar tudo isso? Fica aqui esse meu, momento fogo para você, para realmente você acordar. Parar, talvez, mulher, eu sei que talvez você crie, está difícil, eu sei, mas só você pode fazer alguma coisa por você mesma. Então eu deixo aqui esse momento para você refletir, assista quantas vezes você quiser, para você, ir entrando isso na sua mente e vendo que não tem jeito. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. O que acontece quando você começa a parar de implorar a atenção, o carinho, o amor de outra pessoa e começa a se valorizar? Quando você diz chega, algo acontece de extraordinário. Nesse momento você começa a olhar para você mesma. Você começa a se gostar, a sorrir sem motivo algum. Você começa a se arrumar mais, a se cuidar mais, a aumentar o seu amor próprio, elevar a sua autoestima. Atrai relações mais saudáveis, mais maduras e mais leves. Mulheres que saíram de alguns relacionamentos tóxicos, elas encontraram a paz. Elas começaram a conhecer novos lugares, a viajar, a ter mais amizades, às vezes a abrir o próprio negócio. Então, elas começam a viver algo que estava meio que obscuro, porque tinha alguém ali com você que na verdade não estava ali só o corpo, porque na verdade a cabeça já estava em outro lugar, não te dava atenção e tudo mais, e você ia se murchando. Agora é hora de resgatar tudo isso, de renascer, de olhar para você e se valorizar de verdade. E existe um caminho para tudo isso, tá? Que é o autoconhecimento, você reconstruir, resgatar tijolinho por tijolinho a sua autoestima, o seu amor próprio, ter uma rotina de autocuidado com a sua mente, as suas emoções e o seu corpo, ou seja, uma alimentação adequada, retirando tudo que é industrializado, farinha de trigo, sim, leite de vaca, fazer essa substituição da farinha por um mix de farinha de amêndoas, farinha de arroz, farinha de linhaça, essas outras farinhas que são sim saudáveis. Trocar o leite de vaca que não serve pra gente, afinal de contas nós não somos bezerros, nós somos seres humanos e só precisamos do leite da nossa própria mãe
lá quando a gente é bebezinho materno. Depois disso a gente não precisa, e isso vem desencadeando enormes doenças ao longo da nossa vida. Eu falo isso com muita propriedade porque eu descobri uma tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que se instalou na tireoide, mas que ela pode se instalar em qualquer outro lugar. Talvez você possa ter psoríase, lúpus, artrite reumatoide, entre outras doenças autoimunes. E no meu caso, ela veio para minha tireoide. Então, saiba que é preciso, mulher, você cuidar de você como um todo. Nós somos aqui, ó, um ser, um sistema só. Não existe separação de cabeça e corpo, tá? Então, é o que eu procuro fazer para poder melhorar com acompanhamento médico, óbvio. Mas eu quero dizer que sim, é necessário você fazer mudanças, tá? Gestão das suas emoções, pensamentos positivos, seja uma pessoa positiva, pare de ser uma pessoa negativa, reclamona. Se tem algo de ruim na sua vida, pare de reclamar e resolva. Você é adulta, você não é criança. Como eu digo, crianças reclamam, se esperneiam, se jogam no chão. Adultos resolvem. Então, entenda que você precisa olhar para a sua vida, saber o que você precisa mudar, porque muitas vezes a gente sabe, às vezes não sabe, precisa de conhecimento, estude. Não se deixe emprenhar pelos ouvidos. Sente o seu bumbum, o seu glúteo maravilhoso na cadeira, liga o seu computador e o que não falta é informação para você. Então, ao invés de estar conversando com amigas, besteira, fofocando, falando da vida dos outros, falando besteira, às vezes bebendo horrores, indo para festas que não tem nada a ver, sabe? Levando uma vida assim, fútil. Essa é a verdade. Você tem que olhar para sua vida, porque ninguém vai fazer isso por você. E uma das melhores formas é o conhecimento, o autoconhecimento, e você buscar também o conhecimento fora verdadeiro, para você de fato mudar a sua vida, assim como eu estou nessa jornada de mudança, tanto de dentro quanto fora. E isso é muito importante para que você construa a sua autoestima e o seu amor próprio e bem-estar. E se esse vídeo, mulher, abriu aí os seus olhos, a sua mente, eu falei coisas que você nunca tinha parado para pensar, se caíram aí fichas, ó. Coloca aqui, Cris, escreve o que você quiser. Caíram as fichas, acordei para a vida, preciso mudar minha alimentação, preciso mudar meus pensamentos, preciso sair de um relacionamento tóxico. Desabafe. Esse é o momento de você colocar, que eu vou responder a você, tá certo? Porque eu quero muito poder te ajudar, mas você, só você, tem essa autoridade de mudar a sua vida, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative aí todas as notificações, porque a gente tem vídeos aqui, toda segunda, quarta e sexta às 18 horas. E você já é notificado e já assiste o vídeo para que você aí tenha mais autoestima, amor próprio, bem-estar, tá? Nosso objetivo aqui é a transformação de você como uma mulher para ser a sua melhor versão. Tá bom, maravilhosa? Um grande beijo no seu coração. Se cuide, beba 3 litros d'água, tá certo? Não é difícil. Se você colocar aí num copo de 500 ml, rapidinho você bebe isso aqui. Só precisa de 6 por dia. Faça sua atividade física. Coloque aí bons pensamentos nessa sua mente maravilhosa, porque sim, você é maravilhosa, você é uma mulher guerreira e você consegue tudo o que você quiser na sua vida. Agora você tem que querer, ó, ação. Vamos juntas? Um beijo, te espero no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.